Ariane da Silva Cerqueira. Trata-se de um dos casos mais perturbadores revelados no Brasil, que envolve tortura extrema, morte e crimes contra a humanidade cometidos durante uma disputa territorial entre o C Vermelho e o primeiro comando da capital no interior de Mato Grosso. Ariane da Silva Cerqueira, uma mulher de 27 anos, natural de Maceió, Alagoas, vivia com seu marido José Valef dos Santos Lins, de 28 anos, também alagoano e supostamente membro do PCC. O casal tinha um filho de apenas 1 a 2 anos e havia se mudado recentemente para Mato Grosso. Em 8 de agosto de 2025, quando José saiu de casa no residencial Isabel Campos, em Várzea Grande, para conversar com alguém, integrantes do Comando Vermelho o reconheceram pela tatuagem que ele tinha no corpo, fazendo reverência ao PCC, facção rival. Naquele momento, a família inteira foi rendida por membros da facção. José, Ariane e o filho de 2 anos foram sequestrados. O que se seguiu foi um episódio de violência que o próprio delegado responsável descreveu como crime que ultrapassa os limites do bárbaro. A criança foi deixada aos cuidados de moradores do residencial, enquanto José foi levado para ser torto e morto e assistir a sua mulher a se casar com um criminoso do CV antes de morrer. Ele ocorreu em agosto de 2025 em Várzea Grande, no estado do Mato Grosso, e ganhou repercussão na mídia por envolver torto e um casamento forçado, simbólico e a execução de um suposto líder de facção. Conforme o delegado Nilson Farias, membros do C Vermelho estavam realizando um salve em uma pessoa no bairro de Jacarandá. José Valef saiu de casa apenas para assistir e acabou chamando a atenção dos criminosos. Abre aspas. Ninguém sabia quem ele era até então. Essa curiosidade dele levou as pessoas a perceber a tatuagem. Ele tinha bastante tatuagem. Fecha aspas. Abre aspas. Quando começam a perguntar sobre as tatuagens, ele tenta correr. E é aí que a situação escala. Fecha aspas. Ainda segundo o delegado, durante a invasão não ficou comprovado que José Valef pertencia à facção criminosa. Abre aspas, não ficou evidenciado se ele pertencia ainda. Quando ele já estava lá, ele teve problemas com o crime. Depois que veio pra cá, a informação que temos é que ele estava trabalhando como açougueiro e que estava tendo uma vida nova. Então, recentemente, não dá pra afirmar que ele estava pertencendo a nenhuma facção. Fecha aspas. A tatuagem do personagem Tio Patinhas, associada no mundo do crime a ladrões de banco ligados ao PCC, foi o motivo que levou à morte de José Valef dos Santos Lins, de 28 anos. Ele também era identificado como um suposto líder do PCC em Maceió. José possuía mais de 7 passagens criminais registradas no estado de Alagoas, incluindo homicídio. Ele foi o principal alvo, torto e executado por rivais do CV. A motivação inicial foi a descoberta de uma tatuagem associada ao PCC. Ô Zé, você tá gostando do vídeo? Então por favor, comenta e deixa o seu like, pelo amor de Deus. Dá uma olhada aí pra ver se tu tá inscrito e se tiver uma disponível a função de hypar, dá uma força. Tem o Seja Membro do canal com acesso antecipado. Todas as fontes estão no comentário fixado junto com o Discord. Eu sou o Gui Reis e você tá no canal Genato. O sequestro e a execução ocorreram por volta de 13 a 20 de agosto de 2025 em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. Esse daqui é um dos casos mais pesados que a gente falou sobre o Mato Grosso. José Valef dos Santos Lins, 28 anos, identificado como suposto líder do PCC em Maceió, ele foi o principal alvo e torturado por rivais do Comando Vermelho. E foi aquela parada que eu falei pra vocês. Tinha a tal tatuagem do Tio Patinhas. Tem várias tatuagens que quer dizer várias coisas no crime, tá ligado? E essa tatuagem, de acordo com o que o delegado falou, que seria em referência ao primeiro comando da capital. Lembrando que da onde que ele veio, Alagoas tem muita influência do primeiro comando da capital. Ariane da Silva Cerqueira tinha 27 anos e era esposa do José e tinha lá o filho deles. Ela e a criança foram sequestrados junto com o marido. Ariane teve o braço quebrado à força para que os criminosos conseguissem acessar o celular de seu marido. A brutalidade não parou ali.
Sob a ameaça de morte diante dos olhos do seu próprio marido, enquanto este era torturado, Ariane foi obrigada a aceitar um casamento, né, cara? E forçado com um traficante do Comando Vermelho. Isso aqui é uma das coisas mais loucas que a gente já viu. Além de o cara, imagina a situação, o cara tá ali sendo torturado, enfim, e a mulher dele bem na frente. A criança não tava lá, ela tava em outro canto. E enquanto o cara era torturado, a mulher, para ela não ser morta, ela foi obrigada a se casar na frente do marido dela que estava prestes a ser morto. Era uma humilhação psicológica calculada, uma forma de demonstração de poder e dominação sobre seu rival através da violência, mano. Momentos depois dessa aberração, José Valef foi executado. Seu corpo foi encontrado no dia 20 de agosto, 11 dias após o seu desaparecimento, enterrado em uma cova rasa no bairro residencial, ainda em Isabel Campos, apresentando múltiplos ferimentos causados por arma branca e sinais avançados de decomposição. Após a morte do seu marido, a situação ficou muito estranha para Ariane. Ela permaneceu sob o controle total do criminoso com quem foi forçada a conviver, passando meses sendo vigiada, ameaçada e controlada. A violência que essa mina estava exposta levou a uma parada muito louca. Ela desenvolveu a síndrome de Estocolmo, que é um transtorno psicológico onde, né, a vítima, no caso a Ariane, desenvolveu sentimentos de afeto ou identificação com o seu agressor. Essa síndrome, cara, ela surgiu depois de um caso, eu acho que foi isso, de uma mina, essa daí eu acho que era lá pro lado de algum país europeu, e ela foi abusada sexualmente. Só que essa mulher desenvolveu afeto pelo seu abusador e por isso ela tinha essa relação. Uma parada muito estranha mesmo. Essa condição impediu de revelar a identidade do criminoso durante parte das investigações, mesmo quando interrogada pela polícia. Havia ainda um outro detalhe perturbador no caso. Gabriele Silva de Jesus, uma mulher trans de 21 anos e vizinha do casal, presenciou o sequestro e tentou interferir. Por isso ela também desapareceu no dia 12 ou 14 de agosto. Gabriele, cujo nome civil é William Gabriel Silva de Jesus, era uma mulher trans de apenas 21 anos que morava no residencial Isabel Campos, em Várzea Grande. Ela tinha um perfil de vizinhança bem ativo ali, muita gente conhecia ela e sempre que tinha alguma parada lá, ela tentava ajudar a pessoa ali, ou seja, uma pessoa bem conhecida ali naqueles cantos. Gabriele havia se mudado para o condomínio há pouco tempo, assim como Ariane e José. Apesar do pouco tempo de convivência, Ariane e Gabriele desenvolveram uma amizade próxima. Segundo relatos, Gabriele mantinha contato com Ariane e conhecia bem o casal. No dia 9 de agosto de 2025, quando membros do Comando Vermelho invadiram a casa do casal para sequestrar José, Ariane e o filho de 1 ano, Gabriele presenciou tudo. Naquele momento, diante de criminosos armados e violentos, ela fez algo que poucos fariam. Tentou interferir no sequestro. Gabriele pediu aos sequestradores que não fosse um homem a bater na Ariane, né? E com essa ação, provavelmente selou o seu destino. Nos dias seguintes, Ariane foi liberada junto com seu filho no dia 12, lá para o dia 13 de agosto, que foi o mesmo dia em que Gabriele desapareceu. Enquanto Ariane era encontrada viva, ainda que gravemente ferida, Gabriele simplesmente desapareceu. Seu telefone parou de funcionar, ela não respondeu às mensagens e cessou todo o contato com a família. E a suspeita é que os integrantes do Ser Vermelho, responsáveis pelo sequestro do José e da Ariane, estão ligados ao desaparecimento de Gabriele. A polícia acredita que ela foi executada ou sofreu algum destino ainda pior pela ousadia de tentar proteger a Ariane. A mãe de Gabriele se viu obrigada a fazer apelos públicos desesperados para encontrar Gabriele. E é isso, Gabriele ainda está desaparecida desde agosto de 2025. Até hoje, mano, só teve 2 caras que eram suspeitos, que tem alguma ligação direta com o seu desaparecimento, mas nada confirmado. Tem uma parada muito louca que teve uma denúncia, né, mano, ultimamente aí, que diz que o corpo do José estava junto da Gabriele, enterrado no mesmo local.
mas não tem como confirmar, isso é mais uma denúncia. E uma parada muito louca é que onde o José e supostamente Gabriele foram enterrados, disse que esse local é conhecido como Lagoa do Arcanjo e que outros corpos de pessoas desaparecidas já foram encontradas nesse local. Esse local, mano, supostamente é uma desova de corpos pro Comando Vermelho, ali de Várzea Grande. Em resposta a esses crimes, a Polícia Civil do Mato Grosso deflagrou a Operação Ditadura Faccional em 5 de dezembro de 2025. A operação cumpriu 11 mandados de prisão temporária, 11 mandados de busca e apreensão contra os suspeitos envolvidos no sequestro, torto, execução e ocultação de cadáver. Bruno Amorim Santos, de 38 anos, conhecido como Vasco ou Velho, era o principal líder do CV na região e tido como responsável por ordenar a execução de José. Durante o cumprimento de mandado contra ele, Bruno reagiu a tiros contra os policiais e foi morto em confronto. Sua morte, cara, e teve uma parada muito louca. A morte desse cara trouxe um alívio para as pessoas que moravam nessa quebrada que ele mandava aí, sabe? Dos 11 suspeitos investigados inicialmente, 6 foram presos, sendo eles Samuel Galheiro dos Santos, Dioge da Silva Rodrigues, Aquiles Júnior Brandão, evangelista, Joel Aparecido da Silva, conhecido como Pé Fofo, Robert Assis de Oliveira e Catiane da Silva Flor Lara. 3 permanecem foragidos, Guilherme da Silva, conhecido como Formiga, Fabiano Luciano Ribeiro da Cruz, conhecido como Mano Boy, e Michele Gomes de Souza. Um morreu em confronto, que foi esse tal do Vasco, que era o Bruno César. Esse crime é parte de uma disputa brutal entre o C Vermelho e o PCC por território e controle de entorpecentes, principalmente em regiões de fronteira com países produtores de entorpecentes. Esse caso permanece sob investigação e é tratado como um dos episódios mais extremos de violência já registrado, envolvendo disputas entre facções criminosas em Mato Grosso. Antes de ir embora, tem esse vídeo que fizemos que tem a ver com esse caso. Esses aqui do lado são as pessoas que assinaram Seja Membro ou mandaram valeu demais. Todas as fontes que nós utilizamos nesse vídeo nós sempre deixamos no nosso primeiro comentário fixado, onde também tem um link de acesso para o Discord do canal. Falou e até o próximo vídeo.